Olá, meu nome é Felipe Eva dos Santos Straczynski, eu sou estudante de História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e bolsista BIC pela mesma. Eu vou apresentar o trabalho denominado, então, Motivações e Fatores que levaram à falência de empresas do ramo têxtil do Rio Grande do Sul entre os anos de 1960 e 1990. Esse trabalho, então, foi orientado pela professora doutora Regina Weber. Falando um pouco então sobre o trabalho, ele está inserido num projeto de pesquisa maior, que é denominado Referências Culturais em Sociedade e Mercado, Ações Econômicas e Reações Sociais, que é coordenado pela professora doutora Regina Weber, do Departamento de História, e pesquisadora na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Algumas atividades que foram feitas dentro desse projeto foram pesquisa em acervos, entrevistas e leituras e fichamentos de textos. O projeto, então, ele tem um enfoque maior na área têxtil do mercado, porque se notou que uma das suas vias de análise é entender como os pequenos e médios industriais e comerciantes desse ramo lidam com o mercado e suas mudanças, além de ser uma área que possibilita a coexistência de pequenos e médios industriais e comerciantes, não apenas dos grandes empresários, como algumas outras áreas, como a questão da metalúrgica, etc. Então, por isso a área têxtil. Atualmente no projeto, então, estamos pesquisando a questão da inserção do fio sintético no país, e como isso afeta esse pequeno e médio empresariado do ramo têxtil, que agora tem que lidar com um novo tipo de tecnologia, novos tipos de produção. Então, atualmente, é isso que estamos pesquisando no projeto. E além disso, como a gente vai ser visto durante esta apresentação, a partir dos documentos analisados que tratam da questão da falência da concordata, se nota que a questão da inovação tecnológica é um ponto que afeta o empresariado têxtil, então por isso a questão do fio sintético. Então sobre a apresentação e a pesquisa em si, ela tenta analisar os motivos desses processos de falência ou de concordata preventiva que esses fabricantes ou comerciantes de pequeno porte no Rio Grande do Sul, as motivações que levam esses processos de falência, essas falências, Então, principalmente a partir dos anos de 1960 e 1990, foi onde se encontrou mais documentos sobre isso, alguns resultados já da pesquisa apontam então uma preponderância de fatores externos no sucesso do negócio, mesmo considerando que os réus e seus defensores buscavam se distanciar da acusação de comportamento falimentar. Esses fatores nem sempre previsíveis, mesmo as do jogo do mercado, mostram as limitações das concepções liberais. Então, quer dizer que mesmo que os réus tentavam se distanciar de jogar outros tipos de fatores ou apontar outras questões para as falências além da própria administração, etc., se notou que, de fato, nos documentos analisados existiam alguns outros fatores de difícil controle dessa administração que ajudavam nessa questão da falência, que serão apresentados posteriormente. Então, um pouco sobre a questão da sociedade e mercado, utilizando o Polanyi, que ele vai escrever que a própria sociedade humana se torna um acessório do sistema econômico. O progresso é feito à custa da desarticulação social. E a partir disso, então, geraria uma sociedade de mercado. E também a questão do Hayek, que utiliza a noção de ordem social espontânea, na qual a ação de dos diferentes e milhares de indivíduos são independentes e diferentes entre si, mas que haveria uma ordem abstrata que as coordenaria, que possibilitaria que todos de forma livre e criativa realizassem seus objetivos. Então, essa questão questão teórica do trabalho, utilizando o conceito de sociedade de mercado, etc. Agora falando um pouco sobre os casos, então, e sobre a questão das fontes, todos os casos aqui que vão ser apontados, eles foram reunidos através de pesquisa no acervo do DARC, que é o Departamento de Arquivo do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que fica localizado em Porto Alegre. Então, foi analisado centenas de processos de falência e ou concordata preventiva de empresas do ramo que estão ligadas ao ramo têxtil, e que estão resguardados pelo DARC, Todos foram consultados de forma presencial, feitos fichamentos e posteriormente colocados num documento único a partir de seus resumos, Então,
Então, agora alguns fatores que foram apontados a partir dessa pesquisa em documentos, né? Aquisição de maquinário moderno, desvalorização cambial, concorrente frente a grandes magazines de roupas, clima, mas também a questão da má administração, né? Então, veremos caso a caso sobre a questão da aquisição de maquinário moderno, né, que causa endividamento. Esse é o caso de uma Maria de Caxias do Sul, né, que busca se modernizar, então ela compra novos equipamentos para equipamentos mais modernos, né, no caso para aumentar essa capacidade produtiva. Então ela adquire 2 teares, né, Cotton Retilíneo Sour, em 1964. Ela se prepara para o recebimento, né, desse maquinário, faz novos compromissos, aceita mais pedidos, etc. Mas é um atraso na entrega. Então, todos esses compromissos que ela havia feito com esses clientes, que já previa a chegada desses maquinários, acaba sofrendo atraso também. Então, a empresa acaba se sentindo asfixiada e não consegue manter seus compromissos financeiros, né? E por isso ela entra num processo de falência, porque apesar dela tentar se modernizar e comprar equipamentos, ela não previa esse atraso na entrega desses equipamentos e acaba fazendo mais compromissos do que consegue manter. Então, mostrando que nem sempre apenas se modernizar é o suficiente, né? Há um outro caso apontado pelos documentos, né? É uma empresa de Santana do Livramento, né? Que vê um comércio desigual frente às lojas de Rivera do Uruguai, né? Isso acontece em 59. Ela compra mais estoque, mas que não tem saída frente aos artigos de couro das lojas de feira. Então, é uma empresa que lida com couro, que aumenta bastante seu estoque, compra bastante produtos, mas que não consegue vendê-los porque o comércio desigual frente às lojas de Ribeira se torna algo insustentável, né? Então, essa desvalorização do peso uruguaio frente ao cruzeiro leva a uma estagnação do estoque. Então, ela compra bastantes produtos, mas esses produtos não saem. Então, a questão de que a própria localidade das empresas também aponta muito sobre a questão da economia, né? Então, empresas que ficam em fronteiras, etc., podem sofrer essa desvalorização por causa da moeda, né? Então, isso é um caso um pouco mais específico, mas que fala um pouco também sobre como a há fatores além de uma má administração, etc., que lidam com essa questão, né? Um outro ponto trazido pelas empresas, né, e por essas fábricas foi que a concorrência frente a grandes magazines de roupa, né? Então, tem um caso de uma empresa de Porto Alegre que não consegue concorrer de frente a essas grandes magazines de roupas, né? Esse é um caso de 69, porque essas magazines maiores, essas grandes magazines, então um outro caso que foi notado nos documentos é a questão da concorrência frente a grandes magazines de roupas, né? Então tem uma empresa de Porto Alegre que não consegue concorrer de frente a essas grandes magazines, né? Um caso de 69. Por quê? Porque essas grandes magazines elas conseguem produzir em grande escala roupas prontas ou semi-prontas já então finalizadas ou quase finalizadas com muito mais facilidade por causa do seu maquinário, de ter mais pessoas trabalhando, etc, né? E além disso de forma mais barata, né? Então essas pequenas e médias empresas não conseguem bater esse preço, né? Então o preço baixa, essas pequenas e médias empresas não conseguem baixar seus preços porque o processo de produção é mais demorado, é um outro processo de produção, né? Então essa concorrência se torna desigual, fazendo com que essas empresas entrem em processo de falência, né? Então, além da questão de que o próprio ramo de confecções, né, por si só já possui uma grande concorrência, né? E além disso, além dessa concorrência, no caso dessa empresa também o preço dos aluguéis muito alto, né, que não possibilita que a empresa se mantenha o seu financeiro e seu caixa de forma saudável. Então tem toda a questão, além dessa concorrência, a questão dos aluguéis, a localidade, né? Então, um, um outro um outro fator que apareceu durante os documentos foi a questão do clima, né?
que esse é um caso de uma empresa de Porto Alegre de 1972, que os produtos não são vendidos. O que acontece? Essas empresas de roupa do ramo têxtil, né, trabalham com estoques a partir de roupas de estações. Então, uma estação fria, ela renova os estoques de roupa fria para vender quando houver essa mudança, né? A mesma coisa quando há uma estação um pouco mais quente, né? Então toda essa questão de que elas trabalham com estoques de roupas da próxima estação também, né? Porém, quando há uma mudança brusca de clima que perdura por algum tempo, esses estoques não têm a saída desses produtos, né? Então se está para entrar uma estação um pouco mais fria e os estoques são de roupa fria, mas está fazendo calor, então essas roupas frias acabam não saindo, né? Então não é não é uma realidade, não é algo que se consegue prever, né? Então essas mudanças bruscas e contínuas de estações dificultam a venda de estoque, né? Então esses proprietários, né, esses empresários, eles não conseguem lidar com esse estoque parado, né? Então toda essa questão do clima. Mas também um outro caso apontado foi de uma empresa de 1970 que foi afetada de modo indireto. Por quê? Porque muitos dos seus devedores são pequenos agricultores do interior do estado, né? Então, uma safra ruim do clima desses pequenos produtores e agricultores não dificulta que eles mantenham os compromissos já feitos com questões financeiras, né? Então eles não a saída de produtos, mas não tem a entrada do dinheiro porque esses pequenos agricultores não conseguem ter uma safra boa para entrar o dinheiro e conseguir pagar essas empresas, né? Então essa empresa se vê em processo de falência porque esses devedores não conseguem pagar, né? Então a questão de que o clima também nem sempre de modo direto afeta essas empresas, né? Mas também é importante ressaltar que nem só fatores não previsíveis ou de difícil controle são que levam essas empresas à falência, né? Então tem um caso de uma empresa de Porto Alegre que vai entrar em processo de falência porque não consegue quitar seus compromissos financeiros, né? Então, depois de todo o processo de falência e uma análise financeira, se nota que essa empresa chega nesse ponto porque ela tem uma alta adesão em empréstimos, né? Então, o que acontecia? A empresa pegava um empréstimo, daí ela não conseguia pagar esses empréstimos, então pegava outro empréstimo, então ia se acumulando os juros dos empréstimos, né? E que tornou inviável o seu pagamento, né? Então, fica uma bola de neve de despesas financeiras, né? Então, esse é um caso que mostra que também existe casos de má administração, né? Mas que se comparado aos todos os outros casos analisados, os centenas de casos que foram analisados, mostra que é um número bem menor, que de fato muitos outros fatores afetam de forma mais direta do que uma má administração, né? Então, uh, resumindo, né, essa questão de que os fatores que regem essas falências, né, nesses casos analisados de empresas do Rio Grande do Sul, não podem ser enfrentados unicamente por uma administração eficaz, pois fatores como clima, leis econômicas, desvalorização cambial, endividamento, ao se modernizar, etc., podem escapar à visão do pequeno empresário. Então é para mostrar que não apenas uma má administração pode levar a esses processos de falência ou de concordata preventiva, né? Mas que há alguns fatores que são de difícil previsão e que uma administração eficaz pode talvez não saber lidar diretamente, né? Então mostrar que existem fatores que fogem ao controle desse pequeno empresariado têxtil do Rio Grande do Sul, né? E aqui a bibliografia trabalhada através do trabalho, né? Obrigado.